O Arnold não tava, eu falei, não podemos começar que o Arnold ainda não chegou. Eu fiz miséria para segurar aquela porcaria. Até a hora que não dava mais. A hora que eu liberei o campeonato, eu tô lá no palco, eu olho lá no fundo, quem eu vejo? Uma cabecinha passando assim, o Júlio. Peguei o microfone e gritei, Júlio Balestrin, o campeonato vai começar agora, você vai perder, corre. Ele correu, saiu correndo lá do fundo, entrou correndo. Não aqueceu? Não aqueceu, tirou a roupa, acho que já estava de sunga, subiu no palco sem aquecer e foi lá, bum, comecei o campeonato e ele ganhou. E virou pró. E virou. Se não fosse eu segurar o campeonato... O Djalma ficou sem falar comigo 2 anos. Porque ele percebeu. Ficou bravo pra caramba comigo. Porque se o Júlio não ganha, ele ganhava. Ele era o próximo. Ele era o próximo ali pra ganhar. Cara, as pernas do Djalma eram Exatamente. Absurda, né? O Djalma veio pra ganhar. Ele vinha competir da Espanha aqui. Com autorização. Ele já morava na Espanha? Já. Então ele vinha da Espanha pra competir o Arnold de Brasil. Então, ele ficou 2 anos sem falar comigo. Você me prejudicou. Não, amigo. Hoje eu tenho que falar. Djalma, pelo amor de Deus, desculpa, porque eu queria ajudar o Júlio. E ajudei. Por que ajudei? Lá por causa de Ohio. Lá por causa de Ohio. Porque o que fizeram com o Júlio em Ohio doeu na minha alma. Você assistiu lá, né? Eu vi de perto. Você entendeu? Então, o que aconteceu em Ohio me doeu a alma. Eu falei assim, não, eu vou fazer de tudo dentro do que é correto para que o Júlio se torne profissional. E que ele consiga. Daí, olha só, quem começou na Max Titânio fui eu e o Samuel Vieira. Você sabia disso? Não, como é que é? Então, o Samuel eu sabia. Então, mas o primeiro formador de opinião da Max Titânio fui eu. Mesmo? Então, nós começamos... Quando eu fui dar um curso, junto com o Samuel Vieira, lá em Auriflama, na Físicos. E a Max, né, a Mariana e o Carlos? Carlos. O Carlos foram patrocinar o evento. E lá nós nos conhecemos. Tinham 350 pessoas para assistir, fazer meu curso com o Samuel. E um sucesso tremendo. A Mariana, então, se interessou por nós conversamos e fomos contratados pela Max no início. Caramba. Isso é 2010, se eu não me engano. E aí começamos a fazer um trabalho. Primeira coisa, como eu também sou do marketing, eu falei que a identidade visual da marca estava muito poluída. Era de difícil identidade, sabe? Você olhava os produtos e você parecia que tinham 3 marcas ali na mesa. Então falei para a Mariana, a gente precisa, primeira coisa, limpar, né, a identidade visual da empresa para ela ficar mais fácil de ser identificada. E elas concordaram com a minha ideia. E nós criamos a Blitz Max Titânio. O que era a Blitz Max Titânio? Eu e o Samuel, através de um lojista que organizava tudo, nós iríamos para um lugar dar esse curso e essa palestra gratuitamente todinha bancada pela Max Titânio. Que legal. A loja Max Muscle, na época, foi o maior apoiador, o maior comprador da Max no interior na época. Então, eu e o Samuel, todo fim de semana, estava num lugar, Ourinhos, sabe? No interior de São Paulo, pegava o ônibus e aquela loucura. Chegava lá, tinha 400 pessoas para assistir a gente. 400 pessoas. Então, depois que eu saí e o Samuel saiu, o Júlio entrou na Max. Sim. Então, quando o Júlio entra na Max, outra briga que eu comprei por causa do meu amigo Júlio... Samuel foi um grande atleta também, né? Foi um grande atleta. Potencial incrível, né? Você acha que ele poderia ter ido mais longe? Ele poderia. O que faltou no Samuel, que ele sabe disso, foi um pouco da cabeça. Eu parei de treinar ele porque a gente teve uma discussão feia na academia. Você treinava ele? Treinei ele 1 ano e meio. Foi por causa dele que eu me consagrei na época um grande treinador, porque ninguém me conhecia como treinador. Ele te trouxe a visibilidade. E ele, na época, já sendo um cara consagrado, tetracampeão brasileiro, querendo voltar para os palcos, eu fiz um off-season limpo nele com 118 quilos. Mas você era treinador e o preparador dele também? Sim. Tá. Treinador e preparador. Fazia tudo com ele e, ao contrário, vivia do lado dele para cuidar dele, para ele não ir nas baladas, para ele não se perder.
Que ali era o ponto fraco dele. Era o ponto fraco dele. O cara bonito, você entendeu? Mulherengo, a mulherada atrás dele, os amigos querendo levar ele pra tudo, quanto é canto, tudo de graça. Procura aí a foto pra galera ver como ele é um atleta poderoso. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que dormir. Que ano aí você acha o auge dele? A gente lá 2010. Quando a gente ganhou o Paulista da NABA, a gente tava no palco com 114 quilos. Samuel Vieira. Samuel Vieira. NABA 2010 nacional. Então aí nós... Estadual, né? No estadual quando ganhamos. Aí nós tivemos uma discussão feia e eu parei de treinar ele por causa disso. Fiquei muito magoado na época e eu até entendo onde eu errava. Eu sou um cara muito rígido, muito severo, então difícil de elogiar, sabe? Eu fui criado da seguinte forma dentro de casa. Tirava 10 na escola, meu pai falava, não fez mais do que sua obrigação. Sabe? Uma educação muito rígida. Vai procurando aí, Igor. Pega foto de palco, tá? São várias fotos. Aquela foto dele na casa dele ali embaixo é a época dos 118 quilos, ó. Que tá ali de fundo o área verde. Ele tá lá na casa da mãe dele. Essa aí é dos 118. Essa aqui? Não. É uma que tem o verde, árvores atrás. Essa aí, ó. E aí ele tá com 118 quilos. Olha a condição dele com 118 quilos. Nossa senhora. Ele era alto? Ele é alto, é mais alto do que eu. E olha a qualidade. Nossa. 118. E a estética do físico, estética, né? Um físico bonito. Olha então, a estética do físico do homem. O que faltava algumas coisas, eu melhorei um pouco. Melhoramos muito o dorsal dele, sabe? Não tinha um lugar que nós fôssemos que não parávamos tudo, eu e ele. Tudo. Caramba. E nessa época na Max Titânio a gente... Caramba, que shape, hein? A gente fazia um sucesso no interior de São Paulo incrível. Incrível. Mas nos palcos, ele estava muito bem. Então, aí, óbvio, na categoria dele, ninguém ganhava dele. Daí o que aconteceu? Nós brigamos... Qual era a categoria dele? Era a classe 1, né? A mais alta. Ah, tá. Porque lá é por altura. Por altura. Então, ele estava ganhando tudo, ganhamos o Paulista. Só que aí nós discutimos e eu parei de treinar ele e ele seguiu em frente sem mim. Infelizmente, ele não ganhou. Ele ficou na mão de outra pessoa, estragou parte do que eu tinha construído, porque o cara não sabia qual era... É como a gente falou, existem vários caminhos, mas se você escolher um, você tem que ir naquele caminho do começo ao fim. Então, assim, eu posso ficar sem carboidrato? Posso. Eu posso estar com carboidrato? Também. Mas só que se eu comecei um caminho, eu vou nesse caminho até o fim. Como a gente falou do Ramon num podcast passado. Que é o contrário do que o Old School fazia, ele estava sem. E olha a condição que ele ficou. Mas o que o Ramon fez do começo ao fim? O mesmo caminho. O que eu falo, muitos atletas erram é que eles mudam de caminho no meio da preparação ou da finalização. Não vai dar certo. Foi o que aconteceu com ele, com outro treinador que finalizou ele e que deu sequência para ele ir para o brasileiro, que ele perdeu para o Lucas, e depois para o Mundial ele ficou em terceiro. E outra, eu sou muito metódico, eu escrevo tudo o que eu faço. Como é que eu vou periodizar um treinamento se não está tudo escrito? Como é que eu vou fazer um treinamento ondulatório se eu não sei o que eu fiz 3 semanas atrás? A mente engana a gente. Se você não tem isso anotado, você não faz. Então, como treinador, eu tenho tudo guardado. Todas as sessões de treinamento do Samuel eu tenho guardado. E eu até hoje? Até hoje. Porque é meu trabalho que está ali. Eu coloquei ali em prática todo o meu conhecimento. E colhi resultados. Então, eu tenho anotações nesses treinos de coisas que eu fiz, acrescentei e tirei para que desse certo. Então, tem uma lógica em cima daquilo. Inclusive, eu vou querer colocar isso no meu livro. Quando eu fizer o meu PDF, vai ter isso também no meu livro. Os exemplos das sessões de treino e do treinamento ondulatório que eu fiz. Mas o potencial dele era absurdo. Era absurdo. Era absurdo. Eu acho que ele, se fosse nos tempos de hoje, com a Muscle Contest aqui profissionalizando, ele virava pró. Virava pró, sim. Rápido. Porque eu cheguei a 118 quilos. Foi assim que me tornei amigo do Valdemar Guimarães, porque o Valdemar foi treinador dele. Ele mostrou o shape pro Valdemar, o Valdemar ficou impressionado. Meu Deus, eu nunca tive tão bem. O que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou treinando com o Pinduca. Ele falou, quem?
Tô treinando com o Pinduca. Mas quem é Pinduca? O professor não sabia. O professor não sabia. E aí quis me conhecer. Fomos almoçar, jantar e nos tornamos amigos a partir de então. E outra, aprendi coisas também com o Valdemar. Tenho diplomas assinados por ele. Então, por que eu sei também? Eu não sei mais do que ninguém. Eu não tenho essa conotação na minha mente. Não sou melhor do que ninguém. Mas por que eu também entendo de fisiculturismo? Porque eu presto atenção em todos os que têm excelência. Então, se o Rani Rambari publicou lá o FS77, eu fui lá e li. Deixa eu ver o que é isso. Tirar proveito do que ele está dizendo. Eu vou SS7 e por aí vai. Eu gosto de ver os sistemas de treinamento para entendê-los, principalmente em relação a volume e intensidade aplicados, para poder transferir depois no meu método. Tá. Então, eu não inventei nada. Eu só juntei peças ao longo dos anos para também entender de musculação. E ele foi um atleta que eu conseguia colocar isso em prática. Também tinha uma resposta absurda, né? Uma genética privilegiada. Agora, uma determinação também. Sabe o que você fazer o atleta comer 7 tigelas de comida num dia e o cara comer? É tigela, não estou falando que é um prato. É na tigela. É uma tigela com 400 gramas de carne moída e 600 gramas de arroz numa tigela. E o cara come. Ele comia. Ele comia. Dava horário, pum, ia lá e comia. E eu vi muito atleta na mesma época fazendo consultoria comigo e não tinha o resultado.